Talvez isso não mude todos os seus problemas, mas quando você desaparece, quando você some para se achar, quando você se afasta de algumas coisas para poder ter um encontro consigo mesmo, com certeza muitas coisas ao seu entorno vai melhorar. Porque às vezes você precisa só fugir um pouco do mundo, se, se esquivar das distrações, diminuir um pouco o consumo das redes sociais, se possível, parar por um tempo. Parar de ver um pouco das notícias, se possível, cara. Só os resumos, aquilo que você precisa saber para estar atento a algumas coisas importantes. Mas com certeza, se for uma notícia muito ruim, ela vai chegar a você. Só que às vezes a gente tem um pouco de receio, tem um pouco de até medo de ter esse encontro com a gente mesmo. Porque o pior exercício do ser humano é olhar para dentro. Porque quando a gente olha para dentro, a gente bate de frente com o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. E esse inimigo que mora dentro de nós, que somos nós mesmos, a gente precisa vencer todos os dias. E para a gente vencer esse inimigo, a gente precisa conhecer ele. A gente precisa conhecer essa história que a gente fica contando pra gente mesmo e que só nos trava, nos impede da gente agir. Qual foi a última vez que você prometeu algo pra você mesmo e não cumpriu? Provavelmente, se você tivesse feito essa mesma promessa pra um amigo, você teria feito o impossível, mas você iria cumprir com a sua palavra. Mas quando a gente promete pra gente mesmo, a gente tem uma dificuldade a mais pra cumprir com essa promessa, porque a gente já perdeu tanto pra gente mesmo, a gente já tá acostumado a perder pra gente mesmo, e a gente simplesmente deixa isso levar, só deixa pra lá. Só que a gente precisa marcar esse encontro com a gente mesmo, olhar pra dentro, ver o que precisa ser mudado, ver o que precisa ser transformado e tirar todo esse lixo emocional, começar a se alimentar de coisas que vai nos trazer clareza de propósito, vai nos trazer clareza do caminho que nós vamos seguir. Porque existem algumas questões básicas filosóficas que eu costumo dizer que não são filosóficas, são espirituais. Que são questões do tipo: quem é você? Da onde você veio? Para onde você está indo? Qual é a sua missão aqui na Terra? Será que a vida é tão vazia? Eu acordo, escovo o dente, tomo um banho, tomo café da manhã, vou trabalhar, volto, pago o boleto, tá? Durmo, acordo, a mesma coisa. Será que a vida é tão vazia, mano? Dado momento eu tava atendendo um conhecido e eu perguntei pra ele, eu falei: cara, pensa, não responde de bate pronto, porque a gente tem essa mania feia, né, de ouvir uma pergunta e já querer responder. Calma. É de graça, respira, pensa antes de responder. Porque às vezes o nosso ego ele assume uma forma que obscurece quem nós somos de fato, quem nós somos de essência. Eu perguntei para esse amigo totalmente identificado com as coisas, com os pensamentos, eu perguntei: cara, não me responde de bate pronto. Pensa muito bem antes de responder. Qual é a sua missão? Ele pensou, e ele respondeu, cara, com a mais pura consciência: ajudar pessoas. E a nossa missão, minha, sua, é ajudar pessoas. Só que a gente precisa descobrir qual é a ferramenta que eu vou usar para ajudar pessoas. E tá aí o seu propósito. Você precisa entender isso. E para isso, você precisa sumir. E eu não tô falando aqui de tempo de caverna para você ir pra caverna para depois voltar com muito dinheiro. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando de ganhar dinheiro. Até porque dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. E com certeza, se você achar essa ferramenta que faz parte e é conectado com o teu propósito, e você começa a ajudar pessoas que, com essa ferramenta que é o teu propósito, o dinheiro é só consequência disso. E quando a gente se isola, quando a gente some, desaparece,
O fato é que a gente acha que, não, as pessoas vão se importar comigo. Eu sou muito querido. Cara, deixa eu te dizer, as pessoas não estão nem aí pra você. Quando você sumir, e eu tô te falando isso com experiência de causa, tá? Quando você desaparece das mídias sociais, desativa o Instagram, por exemplo, você vai ver que pouquíssimas pessoas vão te procurar. E dentro dessas pouquíssimas pessoas, que cabe na palma de uma mão, ainda assim, a maioria dessas pessoas, elas não estão te procurando genuinamente para saber o que aconteceu ou o que está acontecendo contigo, preocupadas, sabe, porque gostam de você. Não. Elas vão te procurar para saber os seus passos, porque elas querem continuar falando da vida dos outros. E às vezes a gente se preocupa até com as pessoas falando mal da gente, né? E a gente não para pra pensar, porque que o mesmo fulano que fala mal da gente, ele fala mal de A, de B, de C. Não se trata da gente, não se trata de mim, nem de A, nem de B, nem de C. Se trata dele. Ele só tá propagando pro mundo, ele só tá despejando no mundo aquilo que ele tem. E a gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, é libertador. Mas existe um processo antes disso. A gente só consegue entender o outro quando a gente entende nós mesmos. E aí, quando a gente entende a gente consegue ser mais empático, ser menos identificado com o ego, respirar e tomar decisões e atitudes menos precipitadas. Mas para isso a gente precisa desaparecer, focar na gente, usar o poder da introspecção e começar a mudar os nossos hábitos. Você falou que ia voltar a treinar, cara, você não voltou ainda. Você falou que ia voltar a se alimentar bem, você ainda não voltou, cara. Você falou que ia começar a ler livros. Cadê? Você nem começou a ler. Se é que comprou os livros. E se você trocar essas horas de tela que você tem por meia hora por dia, em uma semana você lê um livro. Em um mês você lê 4 livros. Um livro ali de 100 a 120 páginas. Um mês você lê 4 livros. 4 livros, se você for ver, é mais, ou seja, em um mês, é mais do que você leu no ano passado. Se é que você leu no ano passado algum livro. Então pare de perder para você mesmo. Pare de prometer coisas para você que você não consegue cumprir. Porque isso só reafirma, isso só empilha um padrão de que você não consegue cumprir com a sua própria palavra quando você promete coisas para você mesmo. Comece pequeno. Faça pequenas promessas para você e cumpra. E isso comece com o poder da introspecção. Evolua no silêncio. Você não precisa ficar falando os seus planos para A, para B e para C. Eu já falei, eles não estão nem aí para você, irmão. A não ser que você saiba e tenha certeza de que realmente é teu amigo. Porque se você falar pro teu amigo o que você vai fazer, se for teu amigo, ele vai te apoiar. Se for pro seu bem, ele vai te apoiar. Mas são pouquíssimos, irmão. Pouquíssimos. Quando eu sumir, genuinamente, apenas um amigo que eu vi que foi genuíno, que ficou preocupado. Falei, cara, tô preocupado, o que tá acontecendo contigo? E eu expliquei pra ele e provavelmente ele ficou mais tranquilo. Então, fique em silêncio, se isola, desapareça, suma da vista de todos e foque em você. O poder do silêncio, ele é poderoso. E quando eu falo silêncio, é silêncio mesmo. Porque no silêncio, no tédio, no ócio, você vai ter que lidar com seus próprios pensamentos. E que tipo de pensamento tem alimentado a sua mente? Porque o pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento gera ação. Então a ação que você toma é devido aos pensamentos que você tem nutrido na sua cabeça. Que tipo de história você conta pra você daquilo que você é? Essa história às vezes nem é real. É só o teu ego identificado te contando uma história que você não pode, que você não consegue, que você é um mentiroso. Mas irmão, eu tô aqui pra dizer que você pode, você consegue, você é maior do que os seus pensamentos, porque você é a consciência que enxerga os pensamentos, porque se você vê e consegue perceber um pensamento chegando até a sua mente,
Você percebeu esse pensamento, logo você não é o pensamento, porque você conseguiu ver ele chegar, você conseguiu perceber ele chegar na sua mente. Entende, mano? Então, cara, você consegue mudar. Aquele projeto que tá na gaveta que você acha que não é capaz, por mais gigantesco que for, você é capaz, mas você precisa focar em você, melhorar como pessoa, mudar a sua mentalidade, focar no seu projeto e fazer um tijolo por dia. É melhorar 1% por dia. Faça aquelas promessas que você vai conseguir fazer. O foco, quando você se isolar, tem que ser total no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. Então é se conhecendo e se desenvolvendo, é se conhecendo e se desenvolvendo. E isso vai fazer você crescer de uma forma num exponencial surreal. De forma que, se você fizer esse exercício em 3 meses, quando você voltar a ter contato com aquelas pessoas, você vai ver que você mudou. Você vai perder o interesse em muitas coisas que você hoje tem interesse. Porque as coisas vão começar a se tornar vazio. Porque você vai começar a ter um propósito claro. Vai definir esse propósito. E tudo que te distrai, você vai querer sair. Você vai querer continuar focado. Continuar determinado a cumprir esse propósito. E que propósito é esse? O propósito que você veio ao planeta, essa vida que Deus te deu. Isso é um dom, irmão. Você acordar, você respirar, isso é um dom. Tem muita gente agora respirando por aparelho. Tem muita gente agora morrendo. Tem muita gente agora internado. Tem muita gente agora acamado. Tem muita gente agora vegetando. E você tá aqui, irmão, me vendo no YouTube. E eu tô te falando, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Creia em Deus, mano. Saiba que Ele é poderoso e com certeza o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Mas existem coisas que a gente tem que fazer. A gente precisa ter esse despertar. A gente precisa ir até Jesus. Porque é no caminho de Damasco que Saulo encontra Jesus. É no caminho, não é parado. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você precisa melhorar a sua vida. Não é para provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que ninguém tá errado. Você precisa provar que você tá certo. Que o seu propósito é aquilo que queima no seu coração é real e vai acontecer, porque Deus é contigo nesse negócio. Porque isso queima no seu coração, mas você não consegue, você tá travado, você não consegue porque você não tá focado nisso. Você tá distraído com as coisas que acontecem. Silencie o externo, olhe para o interno. Dentro de você habita algo gigantesco. Chama Espírito Santo de Deus. E ele nada mais é do que o consolador, o motivador. É ele que luta as suas causas, tá ligado, mano? Ele que te aconselha, ele que te acompanha, é ele que te guia. Só que você tá muito identificado com o teu ego. Para isso você precisa focar, respirar, se alimentar da palavra divina. Deus ele deixou a Bíblia, e a Bíblia é um livro. Você precisa gostar de ler, irmão. Você acha que não gosta de ler, mas você lê o Instagram, você lê um WhatsApp, mensagem, você lê a todo momento coisas que te interessam. Na verdade, às vezes a gente se engana achando que quer alguma coisa que a gente não quer. Mas para você ir em direção ao teu propósito, ir em direção àquilo que queima no seu coração, você vai precisar se conectar com pessoas que pensam da mesma forma. E muitas das vezes, quanto mais hoje esse mundo digitalizado, você vai precisar gastar rios e rios de dinheiro com mentorias. Só que um livro, por exemplo, esse aqui do Eckhart Tolle que eu estou terminando, quanto é que seria uma mentoria? Eu nem sei se o Eckhart Tolle é vivo, mas quanto é que seria uma mentoria do Eckhart Tolle? Eu paguei R$30 nesse livro, irmão.
Um livro é R$ 25, é R$ 20, é R$ 15, é R$ 40, é R$ 60. Para uns isso é muito caro, mas uma entrada numa balada, uma festa, uma pizza, o nome disso são prioridades. Esse vídeo já tá ficando muito extenso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de reflexão, aqui eu falo sobre masculinidade, teologia, se inscreve aí no canal. E cara, você precisa sumir, desapareça por um tempo. Foque em você, foque na sua evolução, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Caia nessa introspecção. Olha aquilo que queima, para de fazer o que os outros falaram para você fazer. E agora você vai ser o piloto desse navio, o piloto desse barco, onde você vai assumir o controle da sua vida e começar, de fato, a girar o leme, posicionar para a direção que você quer ir e você vai. E quem não quiser ir, irmão, te amo, fique em paz, mas esse é meu caminho. Essa é a minha jornada. Mas para isso existe uma busca, um poder de introspecção, e a gente vai continuar falando sobre isso e nisso aqui nesse canal. Considere se inscrever, curta o vídeo se você gostou, e se você chegou até aqui no final do vídeo, deixa um comentário aí, demorou? Tamo junto, um grande abraço e é nóis.